Fala pessoal, Rodrigo Miranda aqui, seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui do meu canal no YouTube. Aqui eu vou falar sobre estratégia de empresa, vou desmistificar algumas verdades absolutas do mundo dos negócios e também fazer análise aí de algumas empresas, de alguns movimentos estratégicos que a gente vê no mercado. E para a gente já começar com o pé direito, eu queria começar a falar como que esse assunto, como que esse tema de estratégia entrou na minha vida. Vim para cá hoje refletindo, né? Qual foi a primeira vez, em que momento que isso de fato entrou na minha cabeça. E eu lembrei, uma coisa que fazia tempo que eu não lembrava, é que em 2017, meu primeiro ano de empresa, eu tive um advisor que provocou esse tema, né? Puta, vocês precisam, vocês estão aí com a Zite, etc., vocês precisam fazer um planejamento estratégico. E aí a gente falou, cara, que merda é essa, né? A gente tinha acabado de sair da faculdade, eu fiz engenharia, nada ligado a business, e aí a gente começou a pesquisar e perguntou para ele, e a gente saiu ali com uma missão de escrever o famoso MVV, Missão, Visão e Valores. E eu que sempre fui meio enjoado para querer entender o porquê das coisas, comecei a questionar, pô, beleza, mas por que a gente tem que fazer isso, né? Ah, não, é para motivar, é para dar um norte para a empresa, para a gente saber para onde que a gente tem que ir, etc. Mas tá bom, mas por que eu tenho que motivar? Por que eu tenho que saber para onde que eu tenho que ir? E a resposta nunca vinha de uma maneira que me convencesse a de fato engajar naquilo. Mas enfim, como quem tem sócio tem chefe, a gente acabou fazendo o exercício ali de missão, visão, valor. Eu queria até procurar isso para ver o que a gente definiu lá atrás, mas foi um pouco frustrante e eu fiquei brigado com esse tema de estratégia, de planejamento estratégico durante ali uns 3 anos. E foi só em 2020 que, ou seja, nem faz tanto tempo assim, né? Mas foi só em 2020 quando eu comecei a participar do conselho de uma empresa, de um antigo investidor meu, junto com um conselheiro muito experiente, que hoje é meu sócio, que é o professor Vansan, que ele falou um negócio que entrou na minha cabeça e aí sim fez sentido, explodiu ali a minha mente. Ele falou, com a maior naturalidade do mundo, né, Rodrigo? Toda estratégia, ela tem que ter como objetivo posicionar uma empresa para obter uma vantagem competitiva, e vantagem competitiva é ter diferenciais competitivos que tragam mais retorno financeiro. Eu falei, cara, que porra é essa? Beleza, mas eu anotei aquele negócio, porque eu entendi que tinha um objetivo. Olha, a estratégia ela existe para trazer uma vantagem competitiva, a vantagem competitiva tem que levar a gente para ter diferenciais, e os diferenciais tem que levar a gente para ter mais retorno financeiro. Eu falei, opa, então estratégia é um tema financeiro. E de finanças eu já vivia há muitos anos, então fez sentido naquela hora. Foi aquele momento eureka. Opa, agora entendi por que se fala tanto disso. E aí comecei a pesquisar, comecei a ter interação ainda mais com esse que até então era só um companheiro de conselho, né, que era o Vansan, para entender e me aprofundar. E, cara, eu acho que de lá para cá não tem um dia que eu não leia alguma coisa, que eu não reflita, não aprofunde nesse tema da estratégia. Virou grande parte da minha vida, e inclusive por isso que a gente está falando aqui hoje. Então, pessoal, vamos desmistificar um pouquinho. Primeiro ponto, o que quer dizer posicionar uma empresa, né? Vou até pedir o pessoal da edição escrever essa frase aqui. Estratégia visa posicionar uma empresa para obter uma vantagem competitiva, tá? O que quem cunhou essa frase lá foi o Michael Porter, né? O que ele quis dizer com esse negócio? Bom, pessoal, posicionar quer dizer entender que o seu segmento, seu setor, ele é um tabuleiro, beleza? E você tem vários posicionamentos possíveis. Eu sempre gosto de dar o exemplo do mercado de hotéis, por exemplo. Lá no mercado de hotéis você tem hotéis ligados a lazer e você tem hotéis ligados a negócio. Você tem hotéis de luxo, você tem hotéis de baixo custo. Tá? Fazendo uma segmentação super simples aí desse tabuleiro, que são as hospedagens. Se você for abrir um hotel, a primeira reflexão estratégica é onde que você vai jogar dentro desse tabuleiro. Inclusive, jogar é um termo muito usado no mundo de estratégia. Você tem vários posicionamentos possíveis, né? Se você olhar, por exemplo, o Ibis, ele está muito posicionado aqui, principalmente para baixo custo e ligado a business. E se você olhar um Fasano da vida, ele está lá no alto luxo ou alto preço e ligado a lazer, ligado a diversão. As pessoas viajam basicamente a negócio ou a lazer. Então, dentro desse tabuleiro você tem vários posicionamentos possíveis. E quando a gente vai começar um negócio, quando a gente vai pensar o nosso negócio, a primeira reflexão que a gente deveria ter é, cara, onde que a gente vai jogar nesse tabuleirinho? E essa reflexão não deveria ser uma reflexão só oportunista, mas ela deveria trazer junto, cara, como que eu vou fazer o posicionamento, vamos dizer aqui que seja o Rodrigo Hotéis, ok? Vou criar aqui uma rede de hotéis de lazer de baixo custo. Como que esse posicionamento ele vai me permitir ter vantagem competitiva? E vantagem competitiva está ligado a aumentar um retorno financeiro. Então, se eu olhar aqui para a média de, vamos usar como um aproximador a margem de lucro,
Se os hotéis na média têm lá 20% de margem de lucro, vamos chutar aqui, como que jogando num tabuleiro, né, um hotel de baixo custo ligado a lazer, eu vou criar um modelo operacional que me permita ter margens acima de 20%, beleza? Essa é a razão de ser. Como que eu posiciono nesse tabuleiro para poder ganhar mais dinheiro do que o mercado está ganhando, ok? Então essa é a primeira reflexão. Rodrigo, mas aonde que entra, de onde veio essa questão de missão, visão e valores? Eu já pesquisei pra caramba sobre isso, diverge um pouco. É importante a gente falar, cara, que dentro do mundo de estratégia tem várias escolas, tem várias consultorias, cada um tem sua metodologia, mas a missão, visão e valor, na minha visão, com perdão do trocadilho, é uma forma da gente comunicar para o nosso time, comunicar para os stakeholders de uma maneira mais simplificada qual é a nossa estratégia, ou seja, aonde que a gente quer chegar, que é a missão, e o que a gente tem que executar hoje, que é a missão, de uma maneira mais simplificada. Os valores, eles são um desdobramento ali muito ligados à cultura, né, que é parte também da estratégia. A gente vai fazer um outro episódio aí só para falar sobre cultura. Ou seja, missão, visão e valor não é uma coisa a se descartar, não é algo que eu não veja valor. Mas, antes de chegar nele, a gente precisa pensar qual é a nossa estratégia. Então, se você contratou um consultor, uma consultoria que está partindo de missão, visão e valores, eu tenho uma péssima notícia para você. Talvez vocês partam do lugar errado, que é o fim, que é a comunicação. Antes, a gente tem que pensar o nosso posicionamento, onde que a gente vai jogar, onde que a gente não vai jogar. Talvez vocês vejam também e ouçam que estratégia é sobre o que não fazer. E a gente repete isso pra caramba, mas é super difícil, né? Porque as frases afirmativas a gente adora falar nos nossos negócios. Então, pô, eu tenho aqui a melhor experiência, ou eu tenho o preço mais baixo, eu tenho a melhor qualidade, ou enfim. A gente está muito acostumado a falar frases afirmativas, mas o que de fato posiciona dentro desse tabuleiro são as frases negacionistas. O que eu não faço? E esse é o grande desafio. Escolher o que fazer é fácil. Escolher aquilo que a gente vai renunciar é o grande desafio, não só dos negócios, mas da vida como um todo, se vocês pararem para pensar. Então dizer que eu tenho o menor preço é super simples. Agora, dizer que para ter o menor preço eu estou abrindo mão de ter a melhor qualidade, seja lá o que isso signifique, é o grande desafio. Mas isso aqui posiciona muito mais. Isso vai ajudar a gente a pensar o nosso branding, a nossa marca, como que a gente vai se estruturar no canal de vendas, de relacionamento, no canal, enfim. As frases que representam renúncias, elas vão ajudar muito mais a gente a se posicionar nesse tabuleiro e a não entrar em concorrências que a gente não quer. Lembrem sempre disso, pessoal. Não se trata de ser melhor do que a nossa concorrência, ou de ir lá, sair na mão, competir nas mesmas dimensões que o Fazano ou que o Ibis. É a gente achar o nosso próprio lugar ao sol aqui. Um lugar que ele seja só nosso e que a gente consiga estabelecer barreiras, estabelecer ali vantagens que se perpetuem, tá bom? Então, pessoal, esse é um primeiro resumo aqui sobre estratégia, que eu queria deixar essa provocação para vocês. Onde você se posiciona no tabuleiro, no seu segmento, o que você faz, mas principalmente o que você não vai fazer, o que você não vai entregar para os seus clientes, e tudo isso tem que estar conectado com trazer um retorno financeiro acima da média do seu setor. E aí, turma, sempre vem a pergunta, né? Pô, Rodrigo, mas por que eu deveria buscar um retorno acima da média do setor? E de onde veio esse negócio? Se você olhar, né, da onde surgiu esse tema, vários autores aí ao longo das últimas décadas, eles buscaram formas de entender por que algumas empresas performavam acima do seu setor. Pô, se eu tenho aqui um mercado de hotelaria, vamos seguir no exemplo, mercado de hotelaria onde todo mundo performa 20% de margem de lucro, isso é só uma aproximação, 20% de margem de lucro, por que tem lá, por exemplo, o Fazano que consegue ter 30%? De novo, isso é só um exemplo. E vários autores tentaram entender como que algumas empresas fazem para ter resultado financeiro superior, e eles foram chegando em algumas conclusões, tá? Então, um recado muito importante aqui, é um destaque, anota isso, a prática, ela não tem que seguir a teoria, é a teoria que foi criada a partir da observação prática. Eu tinha esse preconceito lá atrás de, na teoria é muito bonito. Não, porra, a teoria, ela parte dessa observação do que funciona, do que traz mais resultado. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que tomar um cuidado, que é a média do setor, ela é muito perigosa por uma lei que a gente chama de lei dos retornos decrescentes.
Não dá para entender nada que eu escrevo. Mas é muito bom. Lei dos retornos decrescentes. O que quer dizer a lei dos retornos decrescentes, pessoal? Lei dos retornos decrescentes, ela fala que no infinito teórico, todo segmento, todo modelo de negócio, ele tende a diminuir, até se aproximar do custo de capital. Ok? A se aproximar do custo do capital empregado. Então, se um negócio tem lá, para girar, ele precisa ter empregado $1 milhão, $1 milhão, e o custo de capital no Brasil é 12%, a gente está dizendo que, cara, qualquer modelo de negócio vai tender a se aproximar lá dos 12%, de forma muito abstrata, não quero entrar nos outros detalhes de risco, etc. Isso é um problema, porque se o seu negócio estiver na média do mercado, ele não se diferenciar, ele vai caminhar para esse lugar. E quando você chegar nesse lugar, você vai chegar à conclusão que é muito melhor você parar de ter o seu negócio, parar de empreender, tirar o seu dinheiro de lá e botar no banco, porque você tem muito, principalmente falando de Brasil, taxa de juros alta, etc., você tem menos risco e você vai ter um retorno muito parecido com o que você tinha no seu negócio. Ou seja, pessoal, se você se mantiver na média do seu setor, a tendência é que você acompanhe ele em direção ao buraco. Então, o sentido de nós nos diferenciarmos da nossa concorrência só faz sentido, só tem lógica, se isso nos proporcionar descolar dessa média. Muitas startups, eu posso falar isso com propriedade porque eu venho de lá, muitas startups são fenomenais em se diferenciar dos seus concorrentes. Mas eles têm o que a gente chama de diferenciais comparativos ou de vantagens comparativas. Eles operam de forma diferente, mas isso não traz um retorno financeiro. Para a gente dizer que a gente tem uma vantagem competitiva, a gente tem que operar de maneira diferente e isso também tem que trazer um retorno financeiro acima. Resumo da obra, não basta você ser diferentão no seu negócio. Isso tem que te proporcionar ganhar mais dinheiro. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, trabalhando, criando empresas para ter retorno financeiro. Beleza, pessoal? Eu ia falar de alguma coisa que eu esqueci. Retorno crescente, vantagem competitiva. Diferenciais competitivos. Ponto importante. Principalmente no português aqui, a gente confunde, tem esse termo de diferenciais e diferenciação que eles confundem bem. A diferenciação significa, lá na estratégia genérica, de fato você ter uma performance superior à sua concorrência em algo, pode ser na qualidade, na experiência, etc. Mas ter diferenciais não quer necessariamente fazer algo a mais pelo seu cliente. Ter diferenciais quer dizer literalmente fazer algo diferente do que a sua concorrência faz. E muitas vezes isso significa fazer menos pelo seu cliente. E existe um tabu hoje em dia, né? Tá todo mundo na lógica do ter mais experiência, ter mais qualidade, oferecer um atendimento melhor. A lógica do quanto mais melhor, que a gente também vai fazer um episódio, um vídeo sobre isso, mas estratégia não é necessariamente sobre fazer mais pelo seu cliente. Muitas vezes fazer menos. Se a gente pegar o caso da Contabilizei, que, cara, tirou lá uma série de atributos de valor da contabilidade, mas consegue oferecer o melhor preço. Se a gente pegar a Smart Fit, que tirou aquela lógica das academias de bairro, dos instrutores em tudo que é lugar, etc., mas conseguiu oferecer um preço mais baixo, esses modelos de negócio, eles retiraram atributos de valor, e tem uma série de outros que a gente pode dar de exemplo, e conseguiram criar uma proposta distintiva da sua concorrência. Então, se diferenciar não quer dizer fazer mais pelos clientes, não quer dizer ser melhor. Mas, como a gente já falou anteriormente, quer dizer você achar um lugar que seja único aqui no tabuleiro desse jogo. Combinado? Então, muito cuidado com a lógica do quanto mais melhor. Fechado, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí uma lógica, né, do que é a estratégia, para que ela serve, que é um tema econômico, não é bullshitagem. Se você está aí agora, né, novembro, dezembro, se você está aí preparando o planejamento estratégico do seu próximo ano, fica ligado que meu próximo vídeo é sobre planejamento estratégico anual. A gente tem um assunto muito sério para falar sobre isso e talvez eu possa criar uma frustração para alguns de vocês. Mas acompanhe o próximo vídeo que eu vou falar sobre como fazer esse planejamento estratégico de 2025. Aproveita que você já está aqui, segue meu canal, comenta aqui embaixo se você gostou, se não gostou, me segue lá no Instagram também, @o_Rodrigo Miranda. Obrigado por ter acompanhado até aqui, fica ligado que tem muita coisa boa aqui no meu canal.